Boa tarde. Muito boa tarde. Estamos começando o nosso mês espírita da nossa União Municipal Espírita de Alvorada, da cidade de Alvorada, da 12ª região da Fergues, né? Então, muito bem-vindos. Muito obrigada por estarem aqui, muito obrigada. Que a gente tenha uma tarde bem produtiva, assim, bem acolhedora aí para a gente buscar um pouquinho mais dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, né? Então, queremos lhe apresentar a nossa diretoria da UME, que vai estar aí trazendo essas informações aí, né, do nosso mês espírita de Alvorada. Então, com a palavra, passo para a nossa presidente da nossa União Municipal Espírita de Alvorada. Boa tarde, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui participando, então, se eu não me engano, né, Claria, acho que é o 2º ano, né, do mês espírita, né, de Alvorada, acho que é isso, né, da UME de Alvorada. E este ano eu estou à frente, junto com meu colega, o Sandro Munhoz, né, na UME Alvorada aqui, fazendo algumas atividades, tentando levar o espiritismo, né, para o povo de Alvorada, né, junto com o auxílio das demais casas espíritas, né, que fazem parte da UME aqui da Alvorada, né, pessoal. Então é com muita alegria que estamos aqui, participando nessa tarde deste evento, pessoal. Pessoal, então esse ano nós vamos estar participando durante todos os domingos do mês de junho, né, dia 4, dia 11, dia 18 e dia 25, cada dia com alguma atividade diferente, né? Cada domingo um tema diferente, né? Então eu vou passar aqui para vocês, depois vai estar aí nos sites das casas espíritas, aí da própria UME, no Face também, né? Os dias, o evento que vai ter, o horário, aonde, o local, bem direitinho. Eu só vou passar então a princípio a data e o evento, o nome da atividade que teremos, né, nesses dias. Então, hoje, como a Clair já falou, dia 4 de junho, nós temos, então, o título do tema, né, da tarde, Reencarnação e Desafios na Juventude. Dia 11, domingo que vem, nós teremos o tema Uma Realeza Terrestre. Esse subtítulo está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá, pessoal? E no dia 18 de junho, nós teremos o tema Importância da Evangelização na Encarnação. E fechando o nosso mês espírita, dia 25 de junho, nós temos o tema Reencarnação, Encontros e Reencontros em Família, tá, pessoal? Para quem não sabe, para a gente depois já partir para a nossa prece, a UME, ela tem algumas atividades, algumas áreas que envolvem, né, a UME. E a UME está composta, assim, de 9 áreas, né, que abrange, assim, família, juventude, né, evangelização, várias áreas. Então, vamos começar, são 9, né, só vou dizer o título, não vai entrar em detalhes, nem quem é o coordenador, senão eu vou tomar o tempo aqui da atividade. Então, vamos ser bem sucintos, né. Então, assim, uma atividade que é chamada de área de unificação. Uma outra área de estudos. 3, área de comunicação. 4, área de assistência e promoção social espírita. 5, área de infância e juventude. 6, área de atendimento espiritual no centro espírita. 7, área da família. 8, área da arte espírita. E o último, que é o 9, a área da mediunidade. Todas essas áreas, pessoal, elas já estão sendo trabalhadas dentro da cidade de Alvorada, algumas fisicamente, como é a área da assistência e promoção social, que é a parte assistencial das casas espíritas, né? E as outras áreas, a maioria, são estudos, né? Evangelização, a área da família com estudo,
arte espírita que envolve música, teatro, outros tipos de arte também, né? A comunicação, tipo essa que o César está nos proporcionando, nos auxiliando aqui nesse evento, né? E nos demais que ele vai estar nos auxiliando. Então, a UMA, ela abrange bastante coisas, viu, pessoal? Então, que as casas espíritas que estão participando pelo Face, depois, se mais tarde querendo entrar em contato com nós aqui, né? Comigo, com o Sandro, para poder saber um pouquinho mais sobre essas áreas, só entrar em contato que a gente tenta explicar, porque nem todas as casas, dependendo da casa, às vezes é pequenininha, não tem todas essas atividades, né? Mas pelo menos palestras e estudos, né, da doutrina, isso aí normalmente as casas espíritas, elas têm, né, pessoal? Então, acho que seria isso. A Clair já mais ou menos explicou o mês espírita, né, o mês espírita que vai falar de espiritismo durante esses 4 domingos, né? Quem está no Face quer conhecer mais um pouquinho de espiritismo, é só ir em alguma casa espírita, que normalmente elas têm esse estudo espírita, sobre o espiritismo, tá? E demais aqui os eventos que ele passei para vocês, os 4 dias, 4 domingos, e as áreas. Eu acho que fui bem sucinto para tomar o tempo de vocês, tá certo? Clair, podemos ir para a nossa prece ou quer falar mais alguma coisa, Clair? Podemos ir direto, então? Então tá. Pessoal, como é de costume, todo o trabalho, toda atividade espírita, nós sempre fazemos uma prece, né? Porque a gente sabe que nós não estamos sozinhos e que muito antes de tudo isso ocorrer, toda a espiritualidade com certeza já preparou tudo para receber, né, esses trabalhadores que aqui estão hoje, né, nessa tarde de domingo, tá bom? Então eu convido a todos que estão nos assistindo, não importa a religião, viu, gente? Que estão nos assistindo aí, mentalize coisas boas, né, para si, para os seus lares, para os seus familiares, né? E vamos agradecer. Agradecer por esse dia maravilhoso de domingo, essa tarde maravilhosa que estamos tendo. Agradecer a Deus, esse Pai de infinito amor e bondade, por proporcionar que possamos, né, que a gente pudesse estar aqui nessa tarde. Ao nosso Mestre Jesus, esse amigo de todas as horas, um grande evangelizador que foi e continua sendo dentro de nós, no nosso dia a dia, né, através dos seus ensinamentos que deixou. E também aos benfeitores amigos, né, que estão conosco já há muito tempo aqui durante essa tarde, preparando o ambiente, o local, e a nós mesmos que aqui estamos, para estarmos bastante receptivos, em harmonia, equilibrados, para desenvolvermos, né, essa atividade que nos foi proposta, que possamos estar muito bem amparados por esses benfeitores amigos, recebendo aquelas intuições que sempre são tão necessárias em alguns momentos. Que possamos ter uma tarde bastante proveitosa, de um estudo que vai nos abrir, né, abrir as nossas mentes, vai encher de luz os nossos caminhos, e a estudarmos um pouquinho de espiritismo através da atividade, né, desse tema que nós vamos ter esta tarde. Ilumine e ampare os trabalhadores que aqui estão, que eles sejam amparados e intuídos, que eles possam, né, estar sendo bem encaminhados, como se diz na tarde de hoje, para que tudo possa ocorrer dentro da paz, do equilíbrio, da harmonia que todos nós, né, estamos precisando mais do que nunca nesse momento. Muito obrigada, Pai, obrigada, Mestre, amigo do alto, por mais esses momentos, né, que vamos ter de estudo. Muito obrigada, fica conosco hoje e sempre, e que assim seja. Clair, contigo a palavra, então, e um bom trabalho para todos, viu, pessoal? Tá. Então, tá bom. Muito obrigada, Rosane, e trazer para a gente aí essa apresentação da nossa assim, UME, né? E agora nós vamos começar, né, essa nossa atividade, e a gente convida, é um convidado muito especial, que é o Sidney Lisboa, da Sociedade Espírita Homens de Boa Vontade, e vai nos trazer esse tema, desafios da juventude aí, né? Quais são os desafios na reencarnação da juventude aí? O que a doutrina espírita nos traz? Contigo, Sidney. Fica bem à vontade, bem tranquilo nesse teu jeito, assim, que a gente gosta muito, assim, de ouvir, assim. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado. Obrigado aos irmãos trabalhadores da UME Alvorada aí pelo
pelo esforço, pela dedicação, né? A gente sabe que todo evento ele exige de nós, aqueles que estamos nos bastidores, um tempo, enfim, né? O nosso grande bem que temos à nossa disposição, que é o bem, que é o tempo, e esse tipo de organização a gente sabe que exige. Então, parabéns aos irmãos, que Deus nos abençoe aí nesse trabalho, abençoe todas as atividades que foram programadas aí pelos irmãos. Então, queridos amigos, a irmã Claíra, algum tempo atrás, aí, acho que um mês e meio, 2, uma coisa assim, ela me fez esse convite aí, e evidentemente, de pronto, eu aceitei, porque trabalhar com a juventude, eu ingressei na doutrina espírita e logo em seguida, em 2007, se não me engano, eu iniciei o trabalho na juventude e até hoje, de alguma forma, eu estou ligado nesse trabalho. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Desafios da juventude espírita. Quantos desafios, hein, queridos irmãos? Quantos desafios. A gente verdadeiramente, a gente sabe que temos desafios. Só que às vezes nós precisamos nomear esses desafios, precisamos descrever esses desafios, porque senão fica tudo no conceitual muito amplo, né? Desafio. Mas qual é o desafio? O irmão Albano do Couto, o livro Ceareiros de Volta, é um livro da década de 60, eu acho. Ele já nos diz que nós, encarnados no planeta Terra, temos, ou melhor, existem 3 grandes forças, que nós vamos chamar aqui de desafios, que nos colocam em situações muito difíceis no plano espiritual. Ou seja, aqueles irmãos encarnados no planeta Terra, quando retornam para o plano espiritual em situação muito difícil, grande parte deles está ligada a essas 3 forças que eu vou citar aqui agora: dinheiro, poder e sexo. Será que seria alguma novidade para nós? Olhando aí os nossos meios de comunicação, será que a gente vai identificar esses mesmos desafios? Ou esse irmão está falando alguma coisa que já está ultrapassado? Pô, da década de 60, por favor, palestrante. Evidentemente, nós sabemos que realmente ainda continuam esses desafios postos a nós. Estes irmãos que o irmão Albano do Couto coloca, estão no plano espiritual, terão que esperar uma nova oportunidade para, de novo, se verem frente a frente a esses desafios, que se colocarão novamente. Mas nós, e os irmãos principalmente, que estão hoje na juventude, ou seja, no início da encarnação, no início dessa grande dádiva que temos de encarnarmos, para reatarmos e confirmarmos reatarmos laços que nós desfazemos ao longo das nossas existências, desfizemos ao longo das nossas existências por escolhas equivocadas, e apertarmos mais os laços com aqueles que nós já temos laços de amor. Então essa é uma grande oportunidade que recebemos. Ficamos numa fila gigante para chegar na nossa vez. Nos diz a espiritualidade que gira, uns falam 26, 27, outros 30 em alguma coisa, bilhões de espíritos vinculados ao planeta Terra. Nós estamos hoje, numa conta rápida, encarnados cerca de 7 bilhões, então nós vamos ver aí que existem, no mínimo, 4 vezes mais espíritos no plano espiritual, esperando a oportunidade. E nós estamos aqui. E os irmãos da juventude estão, digamos assim, no início desse processo. Né? No início desse processo, que é muito rápido. Como nos diz o irmão Divaldo Franco, né, que já está com 100 anos, se eu não me engano, ele diz que é muito rápido. Muito rápido. E é rápido mesmo, a gente sabe que é rápido. Eu estou com 51, 52, e a gente sabe que é rápido. Parece que é ontem que eu tinha 12. E já estou com 52, já se passaram 40 anos. Mas é rápido, mas ele é muito intenso. E esses desafios aos quais o irmão Albano do Couto nos traz são forças vivas que nós, se procurarmos entender quem somos,
para fazermos frente a esses desafios, nós precisamos de algumas ferramentas. E a doutrina espírita, ela é pródiga em nos dar ferramentas para que nós possamos passar pelos nossos desafios, que de alguma forma a gente vai encontrar ligado a essas três forças. Mas que a gente possa passar por esses desafios, queridos irmãos, de uma maneira mais serena, não que nós não vamos nos equivocar. Muito provavelmente nas escolhas nós vamos nos equivocar porque nós somos espíritos inferiores, encarnados no mundo inferior, num processo evolutivo que é lento, que é gradual, segundo nos diz a doutrina espírita. Mas se nós usarmos as ferramentas que estão à nossa disposição, a gente conseguirá acertar mais, a gente vai conseguir arrefecer estas forças que muitas vezes nos arrastam, porque o conhecimento, como diz Jesus, conheceis a verdade e ela vos libertará. Vejamos que há duas situações, e existem dois tempos verbais. Conhece a verdade, como estamos aqui agora, nesse momento, buscando a verdade que está no Evangelho, buscando entender essa verdade, é no presente, no tempo presente. Mas a libertação é futuro, libertará. Porque o processo é gradual e lento. Mas se a gente pegar esse conhecimento que adquirimos hoje, e isso não se tornar somente conhecimento, sem prática, sem esforço para a prática, a gente vai continuar como se não tivesse, não vai usar essas ferramentas em nosso favor. Porque nós estamos na doutrina espírita, uma doutrina espírita que nos dá, então, esse conhecimento que liberta, mas liberta no futuro. Por quê? Porque precisamos, após a aquisição do conhecimento, uma inserção em nossa vida desses conhecimentos, que vamos chamar agora de ferramentas. Nós então, temos o contato, adquirimos o conhecimento, mas imediatamente elas precisam se tornar ferramentas no nosso dia a dia, para que então no futuro nós sejamos libertados. Libertados de quem? Dos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos. Então nós temos a evangelização na casa espírita, nós temos o evangelho no lar, nós temos os livros espíritas, que são um manancial infinito de oportunidades. Nós sabemos de irmãos que já estiveram aqui ou que estão no plano espiritual, que sofrem lá boas ou más consequências em função das escolhas que fizeram. Então, quem sou? O primeiro conhecimento que a doutrina espírita nos oferece. Quem sou? Quem verdadeiramente eu sou? Eu sou alguém que tem uma alma? O raciocínio nosso é exatamente o contrário. Eu tenho um corpo. Eu não tenho uma alma. Nós que estamos aqui agora, neste momento, reunidos neste mundo virtual, nós somos espíritos imortais, que possuímos um corpo. Comumente nós ouvimos o contrário. Ah, minha alma. Não, parece que existe alguma coisa fora, uma outra. Não, é nós mesmos que somos a alma. Nós que estamos aqui raciocinando somos a alma. E a única diferença de alma para espírito é porque a alma a gente convencionou, melhor, o nosso irmão Kardec convencionou, para nós nos acertarmos nos termos, que alma é aquele espírito que está investido de um corpo carnal. E espírito é aquele que já não tem mais o corpo físico e está no plano espiritual. Então, verdadeiramente, nós somos espíritos que possuímos um corpo físico. Esse raciocínio é muito importante para nos ajudarmos nas nossas escolhas, nos nossos desafios. Porque quando eu começo a raciocinar, a organizar meu plano mental, as minhas forças mentais, que eu sou um espírito que possui um corpo físico, e esse corpo físico, ele é temporário. Ele foi organizado em determinado momento e ele vai se desorganizar
em outro ponto. Ele vai se desorganizar. Chegará um momento que esse corpo físico não mais poderá ser utilizado por nós. Enquanto que nós, espíritos imortais, nós continuaremos por todo sempre. Então eu tenho que me preocupar com o meu corpo físico? O desafio é saber o quanto o meu investimento, que dissemos lá no início, que o grande bem que temos à nossa disposição é o tempo, quanto de tempo eu vou investir para cuidar desse instrumento que me foi dado, para que eu possa sair do ponto inicial e até esse ponto final, que nós já sabemos que terá esse ponto final. Então, nós espíritas temos esse conhecimento de que não podemos apostar todas as nossas fichas em um instrumento que eu sei que ele é findável. Enquanto que, muitas vezes, acabamos por esquecer que somos espíritos imortais. E que o meu grande investimento é em mim, enquanto espírito imortal, e não no meu corpo físico. Reafirmando aqui, deixando bem claro, sendo esse corpo físico uma grande bênção que nos foi dada, que merece todo o nosso cuidado, mas que não deve ser a atividade última de emprego de nossas forças. Porque, senão, quando chegar o momento do abandono dessa roupagem física, estaremos muitas vezes ou ficaremos presos a algo que não mais nos serve e deixaremos de aproveitar outras oportunidades que se apresentarão no plano espiritual, por nós termos nos agarrado, por nós termos nos dedicado excessivamente. O excesso é sempre ruim. Devemos cuidar, devemos tratar com todos os mimos necessários o nosso corpo físico. Buscarmos o conforto desse corpo físico por meio do nosso trabalho, do nosso estudo. Buscarmos, eu chamo de portal. A escola é o grande portal. Daqueles de nós que, como eu, nascemos em uma situação material muito difícil, a escola é o grande portal de transformação nosso e transformação da sociedade. Passa pela escola. Então, nos dedicarmos aos estudos, buscarmos conhecimentos, buscarmos nos aperfeiçoarmos nas nossas profissões, as quais nós nos enganjaremos ou já nos enganjamos hoje, para buscar cuidar, para proporcionar um conforto material àqueles que ficaram ou estão sob a nossa responsabilidade. Mas nós espíritas temos esse grande conhecimento que não pode, não deve, não deveria ser a nossa 100% das nossas preocupações. Eu não sei o percentual, cada um de nós vai avaliar. Não vou falar em percentual aqui. Mas nós devemos, com certeza, aplicar mais tempo e entender quem somos. Quem somos? Então, nós já sabemos a doutrina espírita. Nós estamos aqui porque somos espíritas, porque acreditamos na mensagem cristã espírita. Existem outras mensagens cristãs, mas nós nos vinculamos a essa. Então, busquemos usar esses conhecimentos que, se nós estamos aqui, é porque eles nos fazem sentido. É porque, para nós, toca o nosso coração a mensagem espírita, nos satisfaz a razão. Eu já passei por todas. Eu sou, talvez, o símbolo do sincretismo religioso do Brasil. Já fui na Umbanda, já fui no católico, já fui... Acho que na religião evangélica foi a que menos fui. Mas foi a doutrina espírita que me fez muito sentido. Por um acaso, no momento de dor. Mas a única que me fez sentido. Então, para outros é a mensagem cristã evangélica, para outros é a mensagem católica, tudo bem, está tudo certo. Deus é um só. Mas para nós é a doutrina espírita. Então, busquemos fazer com que esses conhecimentos nos ajudem no nosso dia a desvendar
as situações às quais nós estamos envolvidos. E esse é um grande desafio nosso. É trazer esses conceitos que estudamos na evangelização, nos grupos de estudo, para o nosso dia a dia. Fazer disso uma ferramenta prática na solução das situações com as quais nós estamos envolvidos. No trabalho, quando aquela situação difícil lá de um chefe, muitas vezes, que está exigindo mais do que a gente pode dar, um relacionamento com um colega de trabalho, como é que é o meu comportamento? A doutrina espírita nos ajuda. A doutrina espírita nos ajuda a fazer isso. A usarmos, claro, ela nos não obriga, não tem, mas elas, a melhor, Jesus resolveria assim. E se Jesus resolveria assim, é o melhor que nós podemos resolver, já que ele é o nosso modelo e guia. Se a pessoa chega e me ataca, eu devo atacar de volta? Como é que o meu comportamento nos grupos com os quais, os meus amigos, como qual é a decisão que eu tomo quando são me oferecidas substâncias que eu já identifiquei como nocivas a esse tempo? Nocivas no sentido de diminuir esse tempo de nascimento e desencarnação. São dois pontos que nós vivenciamos o nascimento e vivenciaremos a desencarnação. Mas vamos encurtar isso usando substâncias que nós já sabemos que são nocivas, porque eu quero pertencer àquele grupo. É esse, né, é isso que a doutrina espírita, é essas ferramentas que ela nos dá para esses desafios que nós temos. E sabemos que toda hora se apresentam. Muitas vezes nós vemos irmãos aí, e em grande parte, só olharmos os noticiários, essas brigas de torcida são jovens. Jovens que estão ali, o corintiano agredindo o São Paulino, agredindo o outro, agredindo o palmeirense, o colorado agredindo o gremista, Porque nós não nos respeitamos, eu não respeito a opinião do outro, a opção do outro. Quantas vezes nós vemos aí os irmãos que optaram pela homossexualidade serem agredidos por isso? Seja verbalmente, seja fisicamente, porque nos falta, enquanto humanidade, enquanto sociedade, que nós apliquemos, porque nenhuma religião prega a violência. A não ser algumas seitas que nós sabemos aí. Mas as religiões cristãs, vamos falar delas, que nós, né, são as que nós mais temos familiaridade. Nenhum momento Jesus Jesus respeitou todas as opiniões, inclusive daqueles que não queriam ouvir. Jesus não falava. Ele calou, inclusive, muitas vezes, porque ele sabia que se ele falasse, ele estaria jogando pérolas aos porcos. Então, desenvolvemos aplicarmos no nosso dia a dia. Esse é um grande desafio nosso, para todos nós. A gente aplicar aquilo que a gente estuda em teoria na Casa Espírita. Porque na Casa Espírita estamos em teoria, acessando os conhecimentos. Mas é no nosso dia a dia. Claro que lá já, nas vivências que temos na Casa Espírita, nas reuniões, na nossa própria organização da Casa Espírita, nós já começamos a ter a oportunidade de aplicar. E como nós fazemos isso? Tá lá, aprendemos lá a oferecer outra face. Eu já me esforço para isso? Muitas vezes nós não vamos conseguir oferecer a outra face. Provavelmente não conseguiremos. Mas existe o esforço. Porque lá no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, né? Depois de elencar todas as características do homem de bem, a espiritualidade nos diz: mas aquele que se esforça já está no caminho. Aquele que se esforça já é o verdadeiro espírito. Porque a espiritualidade sabe que somos espíritos inferiores. Não vai encontrar aqui pessoas que todas as vezes vão acertar, que vão acertar no sentido de agir conforme o Evangelho. Mas o que nós devemos procurar fazer é colocar um esforço para...
de novo eu falei, me comportei, falei do fulano, falei do ciclano, não fui caridoso, não fui fraterno, eu tinha que ter sido mais fraterno. Eu tinha que ter perdoado, não perdoei. Mas aí, identificando a falha, na próxima, vai falhar de novo. Mas aí, na próxima, é essa vigilância que vai fazer com que nós acertemos. Talvez demore um pouco, mas nós persistirmos na vigilância e na oração, vigiai e orai, a gente vai conseguir. Porque Jesus disse que nós vamos conseguir. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. E nós vamos encontrar na doutrina espírita, no livro dos Espíritos, que nós saímos do átomo e vamos ao arcanjo. Ou seja, todos nós seremos espíritos puros, então vai acontecer. O que nós estamos aqui tentando nessa encarnação é, de posse desse conhecimento, colocar ele em prática para que nós cheguemos o mais rápido possível na nossa felicidade. Porque a felicidade só vai chegar quando nós nos adequarmos ao Evangelho de Jesus. Antes disso, não vai. A felicidade não chega com dinheiro, que é um daqueles grandes desafios que Albano do Couto nos coloca. O dinheiro não pode nos dar felicidade. Ele nos dá conforto, nos dá as condições de acessarmos uma série de coisas, mas felicidade, muito pelo contrário, às vezes nos coloca frente a grandes dificuldades. E muitos irmãos estão, nós sabemos, que são provas, assim como a pobreza, a riqueza, são provas de acordo com a necessidade de cada um de nós. Está tudo certo. Nós vamos vivenciar essas experiências, todos nós. Então, nós tendo, esse é o grande benefício da doutrina espírita. Nos dizendo que nós somos imortais, nós temos várias encarnações, muitas coisas que se olharmos só o hoje não faz sentido, mas nós olhamos o ontem também. Nós olhamos tentamos, né? Buscamos entender que as coisas que estão acontecendo hoje, hoje é uma parcela da nossa vida. É uma existência. Mas nós já tivemos várias. Que olhando hoje algumas, mas se nós olhamos uma só, algumas coisas não vão fazer sentido. Por que um nasce que só mexe o olho todo com limitações seríssimas e o outro nasce lá, sabe, modelo da Louis Vuitton, enfim, dessas grandes marcas. Perfeito, um corpo físico perfeito. Deus me parece, então, se tudo se resumir a uma encarnação, me parece que não está muito certo isso. Agora, se nós olharmos o ontem, sabemos que aquele irmão que hoje está na limitação é um processo educativo. Um processo educativo. Então, a gente vai entender que vai ser uma existência naquela situação. O aprendizado, de acordo com o aprendizado, poderá ser que na próxima a situação seja outra. Isso faz todo sentido, faz uma modificação completa. Só que nós precisamos raciocinar em cima disso. Nós não podemos ser mecânicos na evangelização. Nós não podemos só adquirir conhecimento, lermos livros, né? Às vezes até estamos em débitos com as nossas leituras. Mas se nós buscarmos entender que somos espíritos imortais, estamos vivendo essa oportunidade, que é muito importante para nós. E que nós, se usarmos as ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, os desafios que se colocam no nosso dia a dia, tanto ligado ao poder, quanto ao sexo, quanto ao dinheiro, nós conseguiremos melhor nos desvencilhar, porque Jesus já, evidentemente, passou por essa fase de espírito inferior, que vivenciava desafios vamos focar nessas três áreas que o irmão Albano do Couto estão ditas há mais de 50 anos, mas que são muito presentes no nosso dia a dia. Porque nossa evolução é lenta. Então, aquilo que era um desafio há 40 anos, 50 anos atrás, 60, continua sendo um desafio hoje. Porque o nosso processo é lento e gradual. A gente precisa usar mais, talvez, as ferramentas que a doutrina espírita nos dá,
Para que a gente não caia nas armadilhas dessas três forças. Para que a gente seja mais atento, mais vigilante. Pode ver que eu estou falando muito mais de ferramentas do que dos próprios desafios. Eu citei aqui 3 vertentes de desafios. Mas o mais importante para nós é como nós vamos lidar com esses desafios, porque os desafios de um irmão que está ouvindo aqui pode ser totalmente diferente de outro que está também escutando a nós aqui nesse momento. Então, mais que os desafios, vamos focar nas ferramentas que nós temos à disposição. E a doutrina espírita, ela é vasta em nos oferecer. Mas o uso é nosso. A doutrina espírita oferece as ferramentas. Mas o uso é nosso. Vamos nos deixar envolver pelas músicas que hoje excitam tanto a nossa sexualidade? Os filmes. A busca do poder. Outro dia, conversando com um jovem, ele elencava que ele queria isso, uma série de bens, assim, enfim, conforto, que é natural, né? Que a gente gostaria de ter. Mas em determinado momento ficou claro que ele não gostava de trabalhar. Como assim? Como acessaremos os bens sem o trabalho? Sem o nosso esforço? Porque nós sabemos, a doutrina espírita nos esclarece, lá na 3ª parte do Livro dos Espíritos, que o trabalho é uma força divina que estamos vinculados, que é somente por meio do trabalho que nossa inteligência se desenvolve, somente por meio do trabalho que a nossa inteligência se desenvolve. Ou seja, se nós não trabalharmos, e aí aí Deus coloca incentivos para que nós trabalhemos. A busca do conforto material, a busca dos bens, né, de uma maneira geral. E aí da projeção do poder. E aí nós vamos trabalhando e trabalhando desenvolveremos a nossa inteligência. Nós precisamos trabalhar, precisamos nos movimentar. Tudo que é parado, né, a gente vê uma água parada, ligeiro, se desenvolvem ali organismos, né, que tornam aquela água não mais potável. Né? A vida é de fluxo, a vida é de movimento. Olhamos tudo, se nós olharmos toda a natureza, é sempre movimento, sempre fluxo. E nós precisamos entender isso. Que nós também precisamos ser movimento, precisamos ser fluxo. Nada que é físico, nada que é deste mundo verdadeiramente nos pertence. As pessoas não nos pertencem, os bens não nos pertencem. O nosso corpo físico não nos pertence. Estamos administrando. Temos a posse. Quando alugamos uma casa, nós não podemos nos arvorar proprietário dessa casa. Temos a posse da casa, o uso da casa. E mesma coisa os bens materiais de uma maneira geral. Grandes fortunas do fulano de tal. Está administrando. Quando ele desencarnar, e vai desencarnar, nada disso vai ser levado. Será transmitido a outro, de acordo com a vontade de Deus. E nós, muitas vezes, nos perdemos nisso. Nos perdemos nisso. Outra coisa que Divaldo, ouvindo uma palestra de Divaldo, ele nos coloca, que talvez seja importante nós trazermos para a nossa reflexão neste momento. Ele diz que uma das guinadas, digamos assim, das coisas que aconteceram na vida dele e que ele se deu conta, digamos assim, foi que ele deveria buscar os invisíveis. Aí, ouvindo a palestra dele, ele vai nos esclarecendo, mas não é invisível de espíritos. São aqueles invisíveis do nosso cotidiano que muitas vezes nós não olhamos porque nós estamos focados em alguma coisa que nos interessa. E muitas vezes nós estamos focados em alguma coisa que nos interessa, que são essas coisas que são passageiras, que verdadeiramente não são nossas. Então eu estou focando em alguma coisa que não é minha, que é passageiro, e muitas vezes deixando passar alguma coisa que é permanente. Por exemplo,
Às vezes tem alguma pessoa do meu lado sofrendo e eu não percebo. É um invisível. A gente sempre busca nos grupos aqueles de maior projeção. Chego numa escola, eu quero ser amigo daquele que é amigo de todo mundo, que todo mundo conhece. E verdadeiramente, muitas vezes, a pessoa que vai me acompanhar, que seria uma grande amizade, está do meu lado. Está do meu lado, na classe ao lado, mas não me interessa porque ela não conhece ninguém que me interesse. Percebemos os invisíveis? Busquemos esses invisíveis. Porque talvez fazer mais sentido para nós, a nossa existência, se nós nos relacionarmos com aquelas pessoas que verdadeiramente se interessam por nós, talvez esse invisível se interesse por nós. E dali nasça uma grande amizade, um reatamento de um grande laço que eu talvez tenha perdido. Enquanto que muitas vezes eu fico focando em, porque o fulano conhece o Beltrano, que esse aqui é amigo daquela menina, enfim, são muitos interesses que nós nominamos e focamos e muitas vezes esquecemos que do nosso lado existe uma grande oportunidade. Porque a amizade, nós sabemos que a amizade verdadeira, a gente vai levar por muitas encarnações e por todo sempre. E ali está Jesus. Muitas vezes, num invisível desse, é Jesus. Não é assim? Não está escrito lá por um dos evangelistas? Todas as vezes que derem de beber, vestir um desses pequeninos, é a mim mesmo que fizeste. Essa informação nós temos. Essa ferramenta está à nossa disposição. Vamos usar? Ou vamos continuar focando nos visíveis? Que já tem tudo, já tem o processo deles. Eu serei mais um nesse processo. Enquanto que para aquele outro, invisível, para os demais, e para mim também até aquele momento, talvez dali seja a minha grande oportunidade de encontrar Jesus. De auxiliar aquele irmão que às vezes está chorando ao nosso lado, sofrendo, né? Hoje muito comum a gente vê aí casos de... Hoje é porque a gente tem acesso à internet, né? Na verdade sempre aconteceu. Mas hoje a gente já aceita menos, hoje a gente já questiona. A questão do preconceito, às vezes uma pessoa de cor afrodescendente, a pessoa que usa óculos, a pessoa com um pouco de excesso de peso, aí todo mundo deixa de lado, se torna um invisível, porque ele é nerd, porque ele tem um comportamento... E talvez ali esteja Jesus do meu lado e eu não vi, deixei passar, e quando chegar lá no plano espiritual, na hora de você perdeu, porque você estava focado em outras coisas. Você deixou que aquelas 3 forças, dinheiro, sexo e poder, fossem suas grandes objetivos de vida. Porque é assim que a gente desenvolve a fidelidade a Deus. É buscando colocar em prática aquilo que nós aprendemos na evangelização. Muito mais, reforçando, muito mais do que falarmos os desafios, que são muitos, estamos aqui colocando, relembrando verdadeiramente, né? Estamos relembrando aqui tudo que nós temos à nossa disposição. As ferramentas que nós está só usar. Só fazemos a escolha certa. Claro que por sermos ainda espíritos inferiores nesse processo de desenvolvimento, nesse processo educacional, para nós ainda é um esforço isso. Mas nos esforcemos até o dia que isso será um padrão comum nosso. Isso é um padrão nosso. Nós exercitarmos essas ferramentas no nosso dia a dia. Jesus usava essas ferramentas do levantar ao deitar. E nós chegaremos a esse ponto também. Mas hoje nós precisamos nos esforçarmos para colocar uma ferramenta no dia. Olha, aqui eu consegui vencer. A pessoa veio
me oferecer alguma coisa que eu já identifiquei, ou uma situação, de, olha, não, isso não está certo. Por que eu vou falar mal daquele? Por que eu vou fazer bullying lá para aquele? Não, excluir por quê? Eu consegui hoje, eu fiz uma vitória pequena, talvez, um pequeno movimento, mas já é muito importante, porque amanhã eu terei condições de fazer um movimento um pouquinho maior até o dia que a gente vai usar do levantar ao deitar, a ferramenta do amor, do respeito, as diferenças, as escolhas. Cada um de nós está num processo. Cada um necessita mais de uma coisa ou de outra, mas no geral, nós encarnados no planeta Terra, temos as mesmas necessidades, é claro. Desenvolver o amor, o perdão, o respeito, desenvolver a fidelidade a Deus e sermos fiéis a Deus é assim, é agirmos em acordo com aquilo que está no Evangelho. Não usarmos a violência, não discriminarmos os nossos irmãos, por qualquer que seja a opção, cor de pele, condição social. Porque nós sabemos que é temporário. Hoje ele está administrando os bens. Hoje ele está na prova da riqueza. Hoje ele está na prova da pobreza. Amanhã serei eu naquela prova, e depois ele, depois eu de novo. E assim. Hoje estou no polo masculino, amanhã estarei no polo feminino. Porque nós precisamos de todas as experiências. Que o polo feminino. Hoje eu estou no polo masculino porque hoje eu preciso das ferramentas, das oportunidades que somente no polo masculino eu consigo vivenciar. Hoje eu estou no polo masculino porque eu preciso vivenciar, e eu estou no polo masculino porque eu preciso também exercer uma função aqui, como diz lá na lei de igualdade, também a terceira parte do livro dos Espíritos. Temos funções diferentes. Polo feminino e polo masculino possuem funções, direitos iguais, funções diferentes. Direitos iguais, mas funções diferentes. Existem coisas que só o polo masculino me oferece. Depois, provavelmente já tenha vivenciado, mas provavelmente, com certeza, melhor dizendo, vivenciaremos aqueles que estão hoje no polo masculino, após adquirido algumas características, né, alguns conhecimentos do polo masculino, amanhã vão vivenciar outras oportunidades no polo feminino, porque só lá no polo feminino algumas oportunidades são dadas. Não existe a possibilidade no polo masculino, somente no polo feminino. E assim nós vamos crescendo. Então por que eu vou discriminar a mulher hoje? Por que eu vou achar que ela é mais fraca ou mais forte? Mais fraca fisicamente, porque os ossos do homem sempre trabalho, mais pesados, sim, claro. Mas a mulher tem outras possibilidades que eu não tenho. Então, queridos irmãos, não sei, acho que até já estourei meu tempo. Gente, então vamos então, em sequência da nossa segunda parte, uma roda de conversa. A gente estava com o Gui caiu, está com uma instabilidade na rede dele, e o Cristiano, nós vamos estar conversando aqui. Eu estou com uma jovem aqui do meu lado, né, ela estava com bastante tarefas lá, mas eu chamei ela para casa, não vamos assistir o trabalho aqui, e ela está aqui comigo, qualquer coisa estamos aqui. Então, mas não estava no planejamento, porque como ela está estudando bastante, assim, né, então tá bastante atividades, mas let's go. Agora eu vou passar a palavra para o Cristiano. O Cristiano, muitos aqui, principalmente de Alvorada, né, da nossa UME aqui, da nossa UME, todos conhecem, né, mas da nossa região, e é o Cristiano Valdrigues, ele é da Sociedade Espírita Irmãos de Caridade, e vou deixar que ele se apresente para vocês. Vamos lá, Cris. Muito boa tarde a todos aí, estava acompanhando o Sidney aqui, muito bom trabalho, Sidney. A gente nem percebe o tempo passar, eu só comentei do tempo ali porque o reloginho estava ali, né? E a gente está sempre já com a nossa parte em perspectiva, assim, então a gente já fica atento aos detalhes. Mas assim, ó, então eu sou Cristiano, evangelizador de juventude há algum tempo aí na Alvorada, né? Eu já tive a grata oportunidade de trabalhar aí com o nosso colega hoje, que está aqui também, o Guilherme e o Gabriel, né?
O Gabriel foi nosso companheiro de evangelização há bastante tempo, o Guilherme nas atividades da 12ª, e seguidamente a gente se encontra. Então, né, são meninos maravilhosos aí. E eu gostaria de saber do Gabriel, eu não estou vendo o Gui agora, parece que ele caiu, né? Gabriel, me diz uma coisa. Te apresenta aí também, né? Logo que eu te passar aí. E eu queria ver a tua visão sobre o desafio. Tu, como jovem, né, vai trazer com muito mais propriedade, certamente, embora nós, um pouco jovens há mais tempo, né? Também já tivemos a nossa juventude, mas os tempos, a gente percebe uma rápida mudança na cultura, né? Em muitas questões aí. E a gente quer ver a tua opinião, então, enquanto jovem, né? Agora, do presente momento aí. O que tu tá vendo aí? O que está sendo? Como estão sendo esses desafios para ti aí? Boa tarde, meu nome é Gabriel Matos. Eu frequentei por um tempo a Sociedade Espírita Irmãos de Caridade. Hoje estou novamente na Simão Pedro. Bom, eu vejo essas dificuldades da nossa reencarnação na juventude de uma forma bem presente, da maneira de que as oportunidades esses convites, esses mau caminhos, essas coisas assim, estão diretamente ligadas a todo lugar que nós frequentamos, até mesmo na escola, até mesmo na faculdade, até mesmo no nosso dia a dia. Então, esses convites sempre chegam uma hora ou outra e vai muito do nosso livre-arbítrio, da gente acabar errando e aprender com esse erro, ou aprender com o erro dos nossos passados, dos nossos antepassados, dos nossos pais evangelizadores, e aprender com esse aprendizado que nos é passado. Então, as oportunidades de errar estão sempre presentes. Mas, afinal, é na juventude onde nós mais vamos acabar errando e aprendendo. A gente erra a vida inteira, a gente está no mundo de provas e expiações, a gente ainda vai errar muito pelo caminho, mas é onde nós mais estamos propensos a errar, é nessa juventude, onde os erros podem ser mais severos, né? Mas também podem servir de um aprendizado que vai durar para o resto da vida, para não o cometermos novamente. Então, é muito importante essa fase. Isso aí, cara, e é muito importante tu falaste nisso, né, desses convites que o mundo traz. E eu queria te perguntar, assim, tu tá na evangelização há bastante tempo, né, teu pai também já foi evangelizador, eu sei que a tua irmã também frequenta a evangelização, então tu é de um lar espírita. Eu queria, assim, né, uma ideia de ti no seguinte sentido, assim, e que diferença a evangelização faz para ti, no sentido, assim, de como lidar com com esses convites do mundo, né? Que impacto a evangelização teve para ti, ou ainda continua tendo, né? No momento que o mundo abre todas essas portas para ti. Assim. Bom, nós aprendemos que quando nós cometemos um erro, a gente é a lei de ação e reação. Quando nós fazemos algo, toda ação vai ter uma reação. E quando nós temos conhecimento de que essa ação é errada, a reação pode ser mais severa. Então, eu tenho plena certeza do que faria mal ao meu corpo, do que faria mal à minha alma, ao meu espírito. E então, muitos desses convites eu nego e rejeito por conta de saber das consequências, de que aquilo vai fazer com que eu não consiga evoluir o que eu precisaria nessa encarnação, do que aquilo iria me atrasar. E isso tem um peso muito grande na balança das minhas decisões, com certeza. E eu tenho certeza que da minha irmã terá também, quando ela passar por essa fase, ainda está muito nova, mas eu tenho certeza de que essa balança já está pesando para ela também, para as escolhas dela, óbvio, para a realidade dela, de uma criança de 7 anos, mas sim, pesa para a balança dela também. Não só dos jovens, mas também todos os evangelizantes. Isso, muito, muito bom, cara. E assim, ó, e para aqueles jovens, tá, que não tiveram essa oportunidade, né, que tu teve, como é que tu acha que funciona, né? Tu saiu da escola, tu tá na faculdade agora, né? Como é que tu tem um contato com muitos jovens, né, com vivências diferentes? Como é que tu acha que funciona o jovem que não tem o contato, não vou dizer nem com o espiritismo, cara, assim, com a religiosidade, né, com uma religião, enfim, com essa âncora assim que nos
né, nos aproxima de Deus, que nos oferece um caminho diferente, né, um caminho mais acertado, né? Como é que tu acha que funciona para eles? Eu já conheci muitos jovens que não têm crenças religiosas e por conta disso acabam vivendo a vida do jeito que querem e fazendo o que não deveria, assim como eu também conheci jovens que não seguem nenhuma doutrina, nenhuma religiosidade e cuidam do seu corpo como um templo e nunca o utilizariam de nenhuma droga ilícita, uh, ou lícita, no caso de algumas específicas. E é um pouco mais difícil, talvez, para esses jovens, mas vai do livre-arbítrio de cada um e da índole, né? Nós sabemos o que faz mal para nós sabemos o que vai nos atrasar ou o que vai adiantar a nossa existência nessa vida, né? Seja apenas nessa, para quem acredita que seja, mas como nós acreditamos em todas as outras. Então, acredito que vá do livre-arbítrio dessas pessoas saber o que é certo e o que é errado para sua pessoa, mas tem o conhecimento sempre do que está fazendo, de que às vezes não é o certo. Certo. Do pessoal da equipe aí, caso o Gui volte aí, nos sinalizem aí, né, para a gente também fazer um bate-bola aí com o Gui. E assim, Gabriel, tu falaste uma coisa muito importante aí sobre a questão do corpo, né? O Sidney também foi bastante pontual nesse sentido aí. Pergunto assim, né? Porque o que acontece, né? Pelo menos, isso, não é que isso mude tanto, mas quando a gente vai ficando, com o passar do tempo, com mais idade, né? Com a maturidade, outras coisas vão tomando as nossas percepções, o nosso tempo, a nossa atenção, e essas coisas vão se equilibrando, vão se diluindo, não sei exatamente. Mas na juventude, as sensações são muito mais vivas, assim, vamos dizer assim, até por uma questão hormonal, né? Então, a gente olha ali a menina mais bonita, o menino mais bonito, né? A gente quer, como o Sidney apontou também, a gente quer andar com as pessoas que são mais, estão em destaque ali no grupo, né? Como é que funciona isso, assim? A questão do corpo, por exemplo, né? Todo mundo quer ter um corpo bonito, quer chamar a atenção às vezes por conta disso, porque nos chama a atenção, a gente não tem como negar, né? Como é que é essa questão? Eu devo idolatrar o corpo? Eu devo cuidar do corpo? Qual é o ponto de equilíbrio, tu acha? E não só nisso, mas nessa questão, assim, ó, também foi pontuado, tu mesmo trouxe a questão da satisfação por uma questão química, aí, né? Uma droga lícita ou ilícita, o prazer prometido pela mídia, né? Tem o marketing, todas essas coisas que tanto nos chamam a atenção. Assim, me fala sobre um ponto de equilíbrio, assim, o que tu acha que seria, assim, na tua visão? Assim? Não sei se eu abri demais o leque aí, mas vamos ver. Um pouco. Mas escolhe um caminho e vai por ti, não te guia por mim, vai por ti. Sobre o corpo, uma coisa que eu vejo muito, e via muito isso na escola, é que às vezes as pessoas se prendem muito à realidade, ao sonho, à irrealidade de ter um corpo perfeito, entre muitas aspas, e acabam adquirindo depressão, ansiedade por conta disso, por não conseguir chegar lá. E isso está muito atrelado com a juventude, porque nós vemos pessoas bonitas e queremos ser iguais e nós, eu digo enquanto juventude, eu nunca liguei muito pro corpo, mas inclusive preciso me cuidar mais do que eu me cuido hoje em dia, porque eu nunca me liguei muito para isso, mas eu vejo que é um mal muito grande da nossa geração, da nossa fase, dessa idade. E esses prazeres momentâneos, tanto das drogas lícitas e ilícitas, eu desconheço. Mas o que eu vejo dos meus amigos que já utilizaram disso é que eles não têm a preocupação de como vão estar daqui 30, 40 anos. Eles pensam no agora, eles sabem que eles estão passando por dificuldades nesse momento e eles sabem que aquilo é um escape para eles nesse momento. Eles não pensam, às vezes, na consequência que aquilo traz para sua alma, para a consequência que aquilo traz para o nosso espírito, para o nosso perispírito, para o nosso futuro, para o nosso corpo material dessa encarnação. E
eles acabam utilizando disso muito cedo e, enfim, é um problema muito sério que a evangelização com certeza ajuda para que não ocorra isso nos nossos jovens, né? Muito bem. Essa questão, uma questão também hoje que a gente observa, hoje não, é uma questão de sempre, mas os dados nos têm mostrado assim, que isso tem crescido, né? O Sidney trouxe aqui, pontuou também como um dos fatores que são proeminentes assim, na questão da nossa existência mesmo, né? Que é a questão do sexo. E a gente vê hoje os jovens, né? Engravidando muito mais cedo. Falo jovens num sentido mais amplo, porque a menina não engravida sozinha, obviamente, né? O menino está diretamente envolvido no processo, né? Mas é um casal, né? Então a gente fala os jovens, né? No sentido, como é que tu está vendo isso aí? Né? Como é que está essa questão, assim? Por quê? Com tanta informação, né? A gente vive na era da informação. Como é que está essa questão do sexo aí? Por que esses jovens não estão se cuidando, não estão usando preservativo, não estão usando o anticoncepcional? O que está faltando aí? O que tu acha? Bom, é um tema bem complicado. Estou te explorando porque tu é jovem, então eu quero saber da tua visão. Bom, eu já ouvi muitos jovens durante meu tempo todo de escola comentando sobre a idade que perderam, que fizeram a primeira vez e tudo mais, se vangloriando disso. Mas eu nunca vi isso como um objetivo a ser cumprido imediatamente, o mais cedo possível, como muitos veem. Eu não sei ao certo o que os jovens pensam em relação a isso, da ansiedade de viver isso. Talvez por ser um desses prazeres momentâneos que tu comentou, mas menos prejudiciais para o corpo, menos, não é um cigarro, não é uma bebida, não é algo assim, mas é um desses prazeres, então talvez seja simplesmente a vontade de esquecer o resto das dificuldades e acabam se jogando nisso muito cedo. E às vezes pela falta do conhecimento, pela idade, já que é o que tu disse, muita gente, muitos jovens engravidam muito cedo hoje em dia, coisas que não acontecia tão frequentemente antigamente. Acontecia, mas não tão frequentemente. Por conta, talvez, de não ter uma educação de qualidade numa escola pública, numa escola particular em relação a esse tipo de coisa. Talvez por não ter essa conversa em casa, talvez por não ter essa conversa em uma casa espírita. Eu não lembro já a quantidade de vezes que já tivemos aulas sobre energia sexual, sobre tantos temas que abordaram isso. Então, esse conhecimento é o que falta. As consequências todos sabem, mas esse conhecimento falta às vezes. E eu acho que essa conversa desde casa falta na casa de muitos jovens que eu já conheci. Isso aí, muito bem. É sempre uma visão diferente, né, do jovem. Diferente não, como é que eu vou te explicar assim? É bom ouvir o jovem, né? Até porque nós, enquanto evangelizadores, todos que estamos aqui somos, né, os que estão aqui conosco na conversa aqui, precisamos entender, né, o processo, né, para que a gente também possa dialogar com vocês mais abertamente, né? Muitas vezes a gente realmente abordamos estes assuntos, mas às vezes a gente fica na dúvida se estamos nos fazendo entender, né, se estamos atingindo o objetivo, né? Gostei muito também das pontuações do Sidney ali sobre dinheiro e poder. O que um jovem hoje planeja para o seu futuro, assim? Vamos dizer assim, ambições, até mesmo do ponto de vista material, porque a gente está na matéria, não tem como escapar disso, a gente precisa, né, cuidar da matéria no sentido de um mínimo conforto, de cuidados que a gente precisa. Como é que tu vê, assim, hoje, o jovem planejando o seu futuro? Vamos lá. Eu já conheci jovens de todos os tipos, tanto os que planejavam ir para uma faculdade, se formar em odontologia, nutrição, enfim, e ter um consultório, desde os outros que gostariam de passar em uma faculdade, fazer um concurso público, até os outros que gostariam de criar uma empresa, ou os que simplesmente não têm essa ambição.
vai muito de cada um esse tema, porque o que eu acredito não é o que a minha namorada vai acreditar, não é o que meu amigo vai acreditar, não é o que minha amiga vai acreditar. Cada um ele tem um caminho a seguir e eles são muito diferentes uns dos outros. Sim, claro. O que eu me refiro, assim, não sei, talvez queria saber só da tua visão, assim, tipo assim, ó, o que me parece? Que o jovem hoje tem uma certa dificuldade, às vezes, em escolher uma profissão. Como é que está sendo isso? Assim, um planejamento, nem vou dizer tão a longo prazo, talvez, mas quem sabe a médio prazo. Olha, não, agora eu vou estudar, daqui a pouco trabalhar, quero, né, conquistar minha liberdade, minha independência, assim, mais nesse sentido. Assim, não, obviamente, né, a gente entende que cada um é único, né, mas só de uma forma geral, assim, mais ampla. Assim, qual é a tua visão sobre? Não quero te judiar. O meu objetivo é terminar minha faculdade. Eu vou começar a cursar psicologia, terminar minha faculdade, abrir um consultório e ter a minha independência, né? Esse é o meu objetivo. Mas tem um objetivo de um amigo meu, por exemplo, é abrir sua empresa logo após voltar do exterior, fazer um intercâmbio, voltar para o Brasil, abrir uma empresa e cada jovem é um jovem. O meu planejamento é esse, é terminar meus estudos, ter o meu espaço de trabalho e com isso conseguir viver. Clair, Cris, pode falar. Pode falar. Uhum. Não, eu ia dizer que a gente tem umas perguntinhas ali no chat. Ah, tá. Que bom. Tu tem tá batinando o Gabriel, né? Mas vamos lá. Não, estamos judiando dele. O Gui caiu, né? O Guilherme caiu. E, assim, então vamos lá. Tem aqui uma pergunta do Vinícius Lousada. E ele pergunta assim: gostaria de saber do Gabriel como ele vê o trabalho do jovem no movimento espírita, especialmente após a pandemia, enquanto oportunidade de valorização da vida. Um abraço. Boa tarde, Vinícius. Deixa eu só reler a sua pergunta rapidinho. Tá. Então, antes da pandemia, eu frequentava a Casa Espírita Irmãos de Caridade. Lá nós tínhamos mais de 30 jovens e logo após a pandemia, muitos desses jovens acabaram saindo das casas, não só da Irmãos, ali na São Pedro também perdemos muitos jovens que frequentavam, e agora esse trabalho está mais difícil. Me fugiu a palavra agora, mas falta muita liderança na juventude e espaços para que nós atuemos. Inclusive, agora eu estava me lembrando de uma oportunidade que eu tive lá na Irmãos de Caridade. O Cristiano se fez muito presente nisso, que foi a minha primeira palestra, né? Que foi inclusive sobre o tema de vícios e paixões, onde eu abordei muito sobre esse tema das drogas e também falei sobre esse tema na juventude, né? Eu vejo que é um trabalho que está muito mais difícil do que era antes da pandemia, porém nós precisamos desse trabalho, os jovens precisam de espaço, nós precisamos de grupos de estudos jovens, nós precisamos de jovens palestrantes, jovens que estão ajudando na evangelização, mas nós precisamos conseguir introduzir esses jovens em cada parte da casa espírita, porque nós somos o futuro das casas e o jovem não está lá só para ir na evangelização e ir embora. A gente está lá porque quer estar lá, a gente quer aprender, a gente quer trabalhar. Então, se tiver oportunidade de um grupo de estudos, nós vamos querer fazer parte. Se tiver oportunidade de organização, nós iremos querer. Se tiver oportunidade de palestrar, muito vamos querer. Então, eu vejo que ainda falta muito desse espaço, mas agora também está um pouco mais difícil por conta dessa perda dessa quantidade de jovens que antes tínhamos e não temos mais. Clair. Fica a dica aí, ó, do Gabriel aí, ó, pro pessoal do movimento espírita aí, pros evangelizadores aí, ó, mais espaço para os jovens aí. Clair, temos mais perguntas? Tem mais perguntas? Mas eu gostaria de passar essa pergunta para a Mariana, que está aqui do meu lado também. Aí ela não entrou.
Ela estava aqui bem quietinha, aqui, eu estava ouvindo aqui, né? Esses jovens que têm uns momentos de timidez, assim, não são tímidos, né? Mas às vezes tem essas... Deixa eu virar mais pra ti aqui. Aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu gostei muito da fala do Gabriel. O Gabriel? Gabriel. E realmente, essa parte onde falta a participação dos jovens aparece muito. Porque, por exemplo, na minha evangelização, por exemplo, quando nós temos os nossos sábados e a nossa evangelizadora faz a gente participar, ela quer ouvir a gente, ela quer que nós participemos. Só que muitas casas espíritas acabam esquecendo da participação do jovem como me fugiu a palavra agora, mas muitas casas espíritas focam mais no jovem aprendendo do que ele podendo ajudar os outros a aprender também. Então, a gente acaba que fica sem ter onde ter um palco, entre aspas, por assim se dizer, por causa que muitas vezes tem coisas que nós gostaríamos de falar, que nós temos um entendimento, mas só que não é passado para nós dentro da casa espírita, então a gente não pode auxiliar outros jovens. Por exemplo, nós podemos perceber realmente jovens sofrendo, por causa que entre os jovens a gente tem mais essa visão do que entre os adultos. Então, acaba que a gente consegue se entender melhor e a gente consegue explicar de uma forma onde a nossa linguagem se conecte mais, onde nós conseguimos construir uma ligação, só que essa oportunidade muitas vezes não nos é dada. Fica a dica. Fica a dica, dirigentes, que não é o que ocorre na nossa casa. Ela tem uma visão assim do movimento, né? Porque a evangelizadora nossa da Mensageiros, ela fez um trabalho de resgate com os jovens. Nossa evangelização tinha poucos jovens antes da pandemia. Ela fez um trabalho de resgate e conseguiu buscar isso, que a pandemia afastou muito, né? A pandemia deu uma evasão, assim. Então, como a Mari disse, ela força, né? Faz eles trabalhar, faz eles buscar. Muitos jovens não querem se posicionar, né? Não querem dar a sua opinião sobre, mas ela vai lá e faz, não, calma, vamos conversar, qual que é o teu ponto de vista? Por exemplo, uma colega nossa, ela tem muita vergonha de vir a público e de falar, mas a nossa evangelizadora dá uma desdobrada, ela faz algumas brincadeiras, ela entra nesse mundo de jovens, não fica só no texto e livros e ter que ouvir, ter que ver palestras, então ela cria essa conexão com a gente, e isso é uma coisa muito importante, porque é como se fosse na escola, muitos alunos têm dificuldade de aprender só o professor passando no quadro, e hoje em dia os meus professores têm uma temática muito diferente do que outros professores antigos tinham. Eu tenho muitos colegas novos, e todos eles falam a mesma coisa, de que no antigo colégio deles, a única coisa que os professores sabiam fazer era passar textos no quadro, explicar a matéria, e era isso. Tu ouvia, copiava o que ele falou, e era isso. Só que agora, os professores estão mais focados em ter essa conexão com os jovens. Eu tenho uma professora minha que ela sai com a gente para fazer as atividades na rua, que nem ela nos levou para a pracinha das crianças para fazer uma atividade sobre privilégios. Então, eu acho que é importante ter essa conexão com os jovens, não ficar somente em textos e palestras e fazer a gente ouvir, mas criar, poder conseguir entrar nesse mundo e fazer a gente entrar nesse mundo também. Então, sim, só um parênteses, tu acha então que na evangelização também nós temos esse desafio? Eu acho. Isso aí. Tu sabe que já tem algum tempo, né, que eu participo, tenho a grata honra, né, de participar da evangelização e sempre tive esse questionamento, assim, né, ou essa busca, né, de tentar achar uma linguagem, de tentar achar um canal para conversar com vocês jovens, assim, né, de tentar trazer a proposta espírita de uma forma que seja compreensível, né. Fica a dica aí para nós aí, continuarmos nessa luta e vencermos esse desafio, né? Clair?
Isso, eu vou passar para o Sidney, eu acho que o Sidney quer nos colocar alguma coisa. Isso. Ouvindo o Gabriel e a desculpa, Mariana. a Mariana. Prazer conhecer você, Mariana. Você é muito espontânea. Prazer também. Você também, Gabriel, desenrolado na conversa, viu? Ó, 2 palestrantes aí, hein? Olha para esses 2 aí, hein? Olha só, eu já participei de reuniões onde os jovens estavam presentes. Só estavam presentes. O poder decisório não estava com eles. E era um evento para eles. Então, aquilo que nós ouvimos muitas vezes nas nossas reuniões, o jovem protagonista, não é convidar o jovem para a reunião. Não adianta o jovem participar da reunião. Ele tem que decidir, tem que ser dado o poder decisório para o jovem. O evento não pode ser organizado com a presença dos jovens, organizado pelas outras pessoas. Então, senão não é participação. Um evento, nós pensarmos hoje um evento de juventude sem que haja momento de congregamento, um momento de esporte, 300, 400 jovens juntos, e eles não têm um momento deles conversarem entre eles, jogarem uma bola, jogarem um vôlei, sei lá, jogar conversa fora embaixo de uma árvore, de um espaço que eles escolham. Porque o evento não foi organizado por eles, porque se fosse organizado por eles, com certeza teria esse momento. Então, evidentemente, quando e muitas vezes a oportunidade é dada ao jovem de, vamos lá, esse evento é com vocês vão organizar. E aí também não sai. Existem as duas coisas, né? Existem as duas coisas acontecendo. Mas nós precisamos cada vez mais deixar que o jovem participe e tenha poder decisório na mão, porque a gente pode assim, foi dado, mas você também não fez, aí o outro vai ter que fazer. Você teve a oportunidade de decidir. Não só estar lá como uma peça decorativa numa reunião, fazendo parte, mas dando dicas, isso assim, funciona assim, e evidentemente, né, com auxílio, com esmero, com parcimônia, a gente construir esse evento junto com essas pessoas que estão vivenciando que vão viver aquele momento que nós estamos organizando. Estou citando um exemplo aqui, né? Vamos organizar uma tarde juvenil. Quem é melhor para organizar essa tarde, senão os jovens? Agora, não podemos nós convidarmos os jovens a participar da reunião de organização e eles não terem poder decisório. Muito bom, Sidney, muito bem colocado. A gente vive esse desafio há bastante tempo também. Não é de hoje que isso está em pauta, né? Na área de juventude aí, não é só em todo o estado, na verdade, né? A gente está sempre com essa pauta, né? Oi? Isso aí. Querido, a gente tem mais umas perguntinhas aqui, algumas colocações, né? E já queria dar um spoiler. Nós vamos ter tarde juvenil em Alvorada, mês de setembro. Estamos aí agora, após o mês espírita, os evangelizadores da juventude de Alvorada já estão todos, né, convidados aí, se preparem para, junto com os seus jovens, convidarem os jovens para a gente organizar esse evento, que... eu vou dar mais um spoiler, que vai ter que ser, né, depois dessa fala do Sidney, né, que vai ser um piquenique, gente. Olha aí. Então, esse aí a gente já está pensando nisso. Agora, a organização, as atividades do dia do piquenique é com eles. Então, esse é só um spoiler, tá? Só para a gente estar aí já se preparando aí, estarem convidando aí os jovens, os evangelizadores, já estarem se preparando para esse evento bem especial. Então, aqui a Cláudia Mesquita, do GEAC, colocou para nós assim: concorda que grupos de arte atrairia mais jovens? A pandemia levou muitos à depressão e ansiedade, e vejo a arte como uma verdadeira terapia e uma forma lúdica de passar conhecimento. Penso também que a juventude poderia participar mais da área social e assim perceber o quanto podemos praticar a solidariedade e dar mais significado à vida, aprender e fazer. Então, não é nenhuma uma pergunta, né? Uma colocação muito bem assim, colocada aí sobre o movimento do jovem da arte, né? Então,
Deixa eu só ver aqui se a gente tem mais alguma colocação antes da gente... A Diane, também é do GEAC, Grupo Espírita Allan Kardec aqui de Alvorada, pediu para o Gabriel se ele poderia falar um pouco de como você vê o uso das telas, do tempo conectado com a internet entre os jovens. Por exemplo, como você vê o número de jovens aqui nesta tarde é pouco, mas com certeza esses jovens podem estar agora conectados em outras mídias? Então, pergunta direta para ti, Gabriel. Boa tarde, Jane. Eu acredito que sim, muito provavelmente alguns estão conectados em outras mídias, mas para o jovem, assim como para todos os outros trabalhadores, estar presente na casa espírita é uma doação do nosso tempo e da nossa vontade de estar lá. Esses jovens não estão colocando essa vontade aqui hoje, mas ontem eu estava na evangelização com todos eles. Assim como outros têm compromissos, alguns trabalham hoje, tanto que não seria eu aqui hoje, seria um outro jovem, porém ele tinha trabalho hoje e acabou sobrando para mim, estou aqui. Mas eu acredito que sim, alguns estão em outras mídias, mas vai do livre-arbítrio deles de estar presente aqui ou não. Eu estou aqui representando eles hoje, é o que eu posso te garantir. Para fechar aqui, a gente fechar, né, porque a gente até passou do nosso horário, já temos aí quase meia hora além do horário, né? Mas assim, ó, a Elaine pergunta assim, Gabriel, o que dizer a quem está apenas cuidando do corpo e esquecendo a espiritualidade nesta reencarnação? Bom, a vaidade é um problema grande, não só da juventude, assim como de todas as idades. E isso, eu com certeza, se estudasse um pouco mais, agora diria alguma parábola de Jesus, mas eu não tenho conhecimento de alguma que se encaixe nesse tema, mas deve ter alguma, porque a vaidade, ela é um problema sério que atinge todas as idades. O cuidar do corpo fisicamente, ir a uma academia, ter um corpo esbelto e perfeito de acordo com parâmetros que nunca existiram, ele é um desejo de muitos jovens, muitos adultos, muitos senhores, senhoras de mais idade. Então, eu acredito que isso seja uma dificuldade não só da juventude, mas a vaidade, ela é uma dificuldade de todos nós e algo que nós temos muito a aprender em relação a ela. Assim como outras dificuldades, avareza, enfim. Não é algo simples de tratar, é algo que nós temos muito estudo pela frente para entender, e todos nós juntos. Clair, da minha parte, assim, imensa gratidão, né, pela oportunidade de estar fazendo, né, um pouquinho aí, tá ajudando nessa conversa aí. E é isso, assim, fico muito contente de ter jovens como o Gabriel, né, como a Mariana aí, que a gente percebe, assim, né, um grande potencial e envolvidos aí na tarefa, né, nos trazendo a opinião deles, a visão deles sobre o que está acontecendo hoje, né, no mundo e no próprio movimento espírita, né, e a gente fica grato aí pela oportunidade, né. E não sei se quem é que vai fazer a prece. Eu faço a prece. Tá bom. Tinha uma irmã nossa que ia entrar para fazer a prece, mas ela não conseguiu entrar. Então, eu encerro aqui para nós. Tá bom. Valeu, jovem. Valeu, Sidney. Agradeço demais, assim, ó, de todo o coração, pela atenção de vocês, pela participação, por todos que estiveram aqui, que estão aqui, que possa alcançar nosso primeiro encontro, né, nesta tarde de domingo, mas nosso primeiro encontro do mês espírita de Alvorada, iniciando aqui com a evangelização, que a evangelização é o futuro, né, da nossa casa espírita, é o futuro do nosso movimento espírita, porque a partir do jovem que hoje está aqui, da nossa criança, na evangelização do jovem, é que vamos ter novos trabalhadores, né? E agradecemos muito, muito, assim, pela presença do Gabriel. Infelizmente, o Guilherme caiu,
E a Mariana veio aqui meio que de improviso, né, porque ela estava com outras atividades, mas agradeço demais, assim, ó, ao Sidney, que de pronto atendeu, ao Cris também. Eu digo Cris, assim, pelo tempo de amizade que a gente tem, né, o tio Cris, os jovens todos chamam ele de tio Cris, já ficou tio Cris, já perdeu o Cristiano lá, é só tio Cris. Então, muito, muito obrigada a todos aí, obrigada à nossa UME, e semana que vem, no próximo domingo, às 16 horas, evento 100% presencial, um teatro na Sociedade Espírita Simão Pedro, não percam, a gente adora um teatro, né? A gente vive da arte, a arte nos motiva, nos eleva, né? Então, semana que vem, um teatro Simão Pedro 100% presencial, não vai ser transmitido, certo? Os outros domingos serão híbridos, mas vamos pensar, semana que vem vocês vão lá no Simão Pedro e vão ficar atualizados aí, e aqui na nossa página da UME também vai estar atualizado aí todos os eventos detalhados como que vão ser. Então, muito obrigada a todos pela participação. Gabriel, imenso prazer te conhecer, muito obrigada. E como disse o Sidney, né, vamos ficar de olho nesses jovens aí que os dias estão fazendo, o Gabriel já faz, né, Gabriel? Já faz palestras, já faz mini palestras. Já está trabalhando, já está nativa já. Então, vamos então encerrar com os nossos pensamentos unidos e com esse sentimento de gratidão imenso em nosso coração. Agradecemos, sobretudo, a espiritualidade de luz, os benfeitores espirituais, evangelizadores, que estão sempre ao nosso lado, nos intuindo, nos amparando, para que a gente possa estar levando o Evangelho de Jesus ao coração das nossas crianças e jovens. Muito obrigada pela tarefa, muito obrigada pela oportunidade da tarefa de estarmos aqui, buscando a luz que a doutrina espírita nos concede, para que possamos levar a muitos corações. Obrigada, Senhor. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada pela essa tarefa. Muito obrigada por todos que fizeram com que esse mês espírita de alvorada aconteça. Que a tua luz, Senhor, o teu amor, ilumine a cada um de nós. Ilumine o movimento espírita e que a gente trabalhe juntos, ombro a ombro, unidos em teu amor, Jesus. Muito obrigada. Sendo assim, encerramos essa atividade de hoje. Que assim seja. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Até a próxima. Até a próxima. Grande abraço. Grande abraço. Até semana que vem.